Ser bom não significa ser bobo. Capítulo 9. Ter consciência do seu lugar no mundo, imitar o Criador e saber aonde quer chegar. Neste capítulo, trataremos de um tema que talvez seja o mais difícil para uma pessoa entender e aceitar nos tempos odiernos. Assistimos a muitos questionamentos de pessoas sinceras e de bom coração com dúvidas sobre continuar praticando o bem. Infelizmente, elas sofreram decepções por atitudes praticadas por aqueles que ajudaram no passado. Claro que é uma situação dolorosa e é normal que venham a questionar-se se devem agir diferente ou continuar agindo com bondade e acabar sofrendo ainda mais decepções. O que a mentalidade judaica positiva diz a esse respeito? Ser bom é ser bobo? A Torá é clara quando diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Contudo, se a pessoa está agindo de maneira que seja benéfica ao outro e prejudicial a si, está atuando contra as palavras da Torá. Os nossos comportamentos normalmente são baseados em estímulos-respostas. Um exemplo é que conseguirmos adquirir algum bem depois de trabalharmos bastante. Sentimos-nos satisfeitos e, provavelmente, repetiremos esse comportamento adiante. Caso o resultado não seja benéfico, é provável que não repitamos o comportamento. Esse não é um pensamento de acordo à mentalidade judaica positiva, pois o maior sofrimento das pessoas hoje é o sentimento de frustração por não terem recebido algo que pensavam que mereciam. Se formos observar bem, esse tipo de sofrimento vem em primeiro lugar pelo orgulho, pois acham que não deveriam receber algo que não lhes agrade. Esse tipo de orgulho pode ser por elas se acharem superiores e não merecerem algo que pode ser interpretado como negativo, ou por não se acharem dignas o suficiente para receberem algo bom. Se pensarmos que merecemos algo, por termos feito alguma coisa, ou pior, que merecemos receber em seguida uma recompensa pelo ato praticado, nesse momento teremos deixado de lado todos os ensinamentos dos capítulos anteriores. Então, não entendemos a maneira como Deus age conosco e como deveríamos agir no dia a dia com nossos semelhantes. Existe uma força divina superior que tem a função única e infinita de dar, ou melhor, isto é, a vontade do Criador, beneficiar as suas criaturas de uma maneira infinita e sem distinção. Como seres humanos, somos dotados com a vontade infinita de receber, porém cabe a nós desenvolvermos nosso potencial de Criador que, na realidade, foi implantado em cada um de nós. Devido às nossas limitações físicas, esses atributos estão ocultos, mas podemos trazer à tona com um trabalho mental correto. Temos duas forças interiores. Uma é a força de receber para dar, a segunda é de dar para receber. A força de receber para dar é a mais correta de acordo à mentalidade judaica positiva, pois a pessoa que age assim tem a capacidade de servir como um canal da luz divina e apenas transfere aos demais o que recebe do Eterno. Já a força de dar para receber não está de acordo com a mentalidade judaica positiva, pois essa maneira de pensar leva a pessoa ao nível de apenas receber para receber. Ela se coloca em uma posição de receber do Eterno e tem a intenção de fazer o bem, porém se a intenção de fazer o bem tem pano de fundo receber algo em troca, ela está agindo por motivos egoístas. Com algumas experiências decepcionantes, é normal que algumas pessoas venham a pensar que talvez estejam sofrendo devido ao fato de terem sido boazinhas demais. Outras se fecham para impedir que isso volte a acontecer, para não serem enganadas diversas vezes sem aprender a lição. Será que as pessoas vão tirar proveito por eu ser bom? Ou será que devo me fechar impedindo que venham a me machucar novamente? Devo deixar que cada um se vire como puder ou devo continuar fazendo o bem? Nós temos uma ordem divina clara que é fazer o bem para as pessoas, mas também temos a obrigação de sermos bons perante o Eterno. O que nós, seres humanos limitados, não temos como entender é o que de fato é o bem e o mal de acordo com o pensamento do Eterno, como relata o profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:9. Aquilo que o Eterno definiu como bem é o bem completo e verdadeiro, ao passo que aquilo ele definiu como mal, é o mal absoluto. Quando escolhemos fazer o bem verdadeiro de acordo com a lei do Eterno, não pode ser algo negativo. Quando acontece algo mal ou negativo, de acordo com nossos conceitos, também não significa que é algo mal de verdade. Por exemplo, gostaríamos de ganhar na Mega Sena. Será que isso seria algo para nosso bem ou nosso mal?
Os sábios ensinam que o teste do rico é mais difícil que o teste do pobre. E digas no teu coração: a minha força, e a fortaleza da minha mão, me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deu 8h17. Quando temos prosperidade, nossa tendência natural é pensar que agora não precisamos mais de ajuda divina. A ilusão trazida pelo dinheiro faz com que pensemos que não dependemos mais de nada nem de ninguém. Por outro lado, uma pessoa pobre, que não tem muitas opções de escolha na vida, pode ter desejos, mas não tem os meios para realizar. De certa forma, o pobre tem seu campo de opção limitado em relação ao de uma pessoa rica. Apesar da generalização, o fato é que o teste do pobre é mais fácil do que do rico, porém é também a sua missão. O Eterno coloca a riqueza nas mãos do homem para que cumpra mais coisas boas. A missão dele é fazer o bem a si e às pessoas ao seu alcance. Mas será que realmente consegue realizar essa tarefa ou será que o sentimento de poder fará com que fique indiferente para com os demais? O Eterno quer que sejamos ricos, sem perdermos a mentalidade correta, mantendo-nos firmes na nossa missão. Então, ganhar na Mega Sena, mesmo sendo algo positivo, pode atrapalhar nossa evolução espiritual, se não estivermos com a mentalidade correta. Portanto, seja dono da sua mentalidade. Tenha confiança no caminho o qual escolheu e haja de acordo com os ensinamentos do Eterno. A dúvida é um câncer que você pode até ignorar por algum tempo, mas continuará crescendo até o ponto em que não será mais reversível. A fé, remédio para a dor, serve apenas para ajudar a ignorar a doença, não traz a cura. Questionar, pesquisar, fazer as perguntas certas para as pessoas certas, essa é a cura. Plano de ação. Capítulo 10. Como agir no dia a dia. Nos livros que li sobre crescimento pessoal e autoajuda, antes de escrever esta obra, encontrei algo comum: todos falam coisas realmente verdadeiras e que de fato ajudarão as pessoas. Estamos repletos de frases fortes que mexem com a maneira de pensar do leitor e levantam o ânimo e a autoestima da pessoa. Percebi também que outro padrão se repetiu em todos esses livros: um plano de ação. Os livros foram elaborados com o propósito de melhorar o pensamento das pessoas. Com a leitura, entendia o que a pessoa deveria pensar, o que falar em frente ao espelho toda manhã, o que falar para os colegas no trabalho, em casa ou no clube. Porém, vamos ser sinceros, todos os livros que tratam a respeito de crescimento pessoal são bons, realmente podem ajudar muitas pessoas em todo o mundo até certo ponto. Os efeitos das práticas são paliativos, falta um plano de ação para ajudar a pessoa não apenas mudar na maneira de ver o mundo à sua volta, mas também que a ensine a resetar a sua maneira de viver atual e passar a existir de outra maneira, sem precisar mais de livros de autoajuda. O que pretendo propor é uma mudança não apenas no falar, pensar e agir, mas também apresentar um treino para que a pessoa mude cada parte do corpo e da sua mente, transformando-se em uma nova pessoa, com nova mentalidade, com nova maneira de agir frente às diversas situações. Imagine alguém que deseje perder 10 quilos. De nada adiantará ir à frente do espelho e dizer que está 10 quilos mais magro. É necessário fazer uma dieta, exercício físico, sair do processo repetitivo de falar de um jeito e agir de outro. Mesmo que a pessoa fique 2 horas por dia em frente ao espelho repetindo que está mais magra, mais forte, ou que já sabe toda a matéria que vai cair na prova, se não se conscientizar de que realmente precisa estudar para o concurso, precisa de fato começar a praticar algum exercício físico para fortalecer os músculos e que terá que praticar uma ação física de comer alimentos que vão ajudá-la no controle do peso, não adiantará. Como vivemos em um mundo físico, temos que agir de maneira física para que a ação se torne um comportamento e esse comportamento se torne parte de um processo cognitivo. Só assim, depois de fazer meia hora de caminhada, depois de ter estudado para a prova ou de ter feito 1 hora de academia, a pessoa que quer perder peso poderá ir à frente do espelho e falar aquelas palavras positivas que os livros ensinaram. Plano de ação é o que faço desde quando acordo de manhã até o momento em que vou dormir. Não estou falando de tarefas do trabalho apenas, que são importantes, pois delas é que ganhamos dinheiro para nosso sustento. Ter um plano de ação é fazer nossas tarefas tendo intenção clara e objetiva,
é o que chamamos de itonenuti. Estamos falando sobre ter consciência sobre todas as ações por menores e insignificantes que possam parecer. Porém, são essas pequenas mudanças que praticamos ao longo do dia que provocarão transformação significativa em nossa mentalidade e em nossa vida. Então, planos de ação funcionam assim. Acordo? Agradica. Viva agradecendo por tudo que você passar ao longo do dia. Agradeça por sua cama, sua saúde, sua casa, seu café da manhã, sua família, seu trabalho. Sente-se e olhe a lista de que falamos. Ainda não a fez? Agora é a hora de a fazer. Isso é a primeira coisa que tem que fazer no plano de ação. Faça uma boa ação para alguém. Um simples ato como falar bom dia ou dar sorriso para um vizinho. Lembre-se, o foco é não passar o dia sem fazer algo de bom para outra pessoa. Isso criará uma espécie de bola de neve, pois cada boa ação praticada para alguém, consequentemente, trará boas coisas para a sua vida. Jamais coma sozinho. Quando for se alimentar, procure estar com amigos ou com alguém da sua família, em pelo menos uma das refeições diárias. Alimente-se adequadamente. Seu corpo vai agradecer. Pratique atividade física. O Maimônides, grande sábio e médico judeu Rabi Moshe Ben Maimon, diz: alma saudável em corpo saudável. Não adianta ter uma alma elevada se o corpo não presta. Não precisa de muito, nem gastar muito. Pare de subir de elevador, ande mais, passeie mais. Sorria mais, também queima calorias. Leia mais. Pelo menos, 10 minutos por dia de um livro de informação, não esses romances baratos, não jornais cheios de veneno mental, nem livros de fantasias. Mas um livro que aumentará seu conhecimento, na Torá ou em ciências. Fale eu te amo para uma pessoa pelo menos uma vez por dia, e todo dia. Todos nós temos alguém que amamos ou que nos quer bem. Então, demonstre sentimento. Fale com o Eterno. Marque um horário que vá se dedicar para falar com nosso Pai. Não estamos falando rezar ou orar, e sim de conversar com Ele de maneira informal. Fale com Ele como um filho fala com o seu pai. Use suas palavras, exponha emoções, não fique apegado a dogmas de livros que falam como se deve falar com Ele. Agradica. E agradeça de novo. Nunca é demais agradecer por tudo que aconteceu até agora no seu dia. Durma bem. Lembre-se, libere o passado e confie o futuro nas mãos do Eterno. Agradeça pelo dia que passou, coloque a cabeça no travesseiro e durma bem. Seja criativo na sua relação com o Eterno. Acrescente algo a mais que seja pessoal da sua parte. Se tem mais coisas que queira fazer, faça. Não espere alguém falar para você fazer algo ou espere que alguém faça algo para você. Na segunda parte do livro, acrescentarei mais dicas práticas para colocar a sua mentalidade em ação. Pode parecer repetido, mas a repetição leva à perfeição. Pensou que eu ia deixá-lo somente com isso? Claro que não. Quero convidá-lo a ler a segunda parte, na qual juntei várias dicas de experiências. Tenho certeza de que serão de valor imenso para sua mentalidade e para sua vida. Responsabilidade. Capítulo 11. Como criar uma vida de valor ou dar valor à vida? Como alcançar nossos objetivos? Nos 10 mandamentos está escrito: pois eu sou o Eterno, teu Deus, Deus zeloso, que cobro a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem. Exodus 20:5. Ao contrário do que muitos pensam, um pode pagar pelos pecados dos outros. Isso é correto se não pensamos como judeus ou não conhecemos o judaísmo. A palavra iniquidade pode se referir a uma transgressão, mas também pode se referir à responsabilidade. Imagine uma pessoa fazendo algo bom ou ruim. Qualquer ação tem reação, positiva ou negativa. E essa reação influenciará todos que estão ao redor. Tudo que fazemos terá consequências, que afetarão muitas pessoas. Por exemplo, um assassino. Ele transgrediu a lei do país e a lei divina, portanto terá que responder pelo seu crime. E os parentes da vítima? Estão sofrendo ou não? Estão com dor ou não? Não parece para eles que o mundo acabou? Que culpa eles têm? Nossos sábios nos ensinam que o culpado que transgrediu a lei responderá sim, porém quem está ao redor verá ou experimentará das consequências do caso, mesmo quem não transgrediu ou não participou. Outro exemplo seria em um acidente de carro, incêndio ou qualquer desastre que acontece.
Não somos livres das consequências, independentemente de quem somos. A nossa vida vai além da escolha, porque temos consciência das nossas escolhas. Para criar uma vida valiosa, uma vida de exemplo, o que temos que fazer, além de fazermos as escolhas certas, é ter responsabilidade com as consciências dessas escolhas, por bem e por mal. Claro que todos querem ser parabenizados quando têm sucesso e alcançam algum objetivo. Ninguém quer enfrentar o fracasso ou a desgraça. A verdade é que nossa vida tem momentos de alegria e de sucesso, e também de desgraça. O segredo é transformar esses momentos de desgraça em uma vida de sucesso. Os maiores exemplos de sucesso que temos no mundo não são de pessoas que deram certo, sempre conseguiram vencer, mas são aquelas histórias em que elas estavam no fundo do poço, tomaram uma atitude e viraram a situação. Essa atitude chama-se responsabilidade. Responsabilidade é o que cria caráter. Imagine você andando na rua e, de repente, ouve um cachorro latindo e correndo em sua direção. A primeira coisa que fará é começar a correr. Entretanto, a coisa correta a fazer é parar de fugir e correr na direção do cão. Só então perceberá que o medo fez com que criasse uma imagem maior, e até mais feroz, do que realmente é. Sejamos responsáveis por nossos atos, verdadeiros e corajosos para enfrentar o que temos que enfrentar e atingir uma vida de qualidade, sem estresse e preocupações. A responsabilidade é nosso dever com todos aqueles que estão a nosso redor. Com esse tom meio pesado, se entendemos que nossos atos têm consciência e temos que nos responsabilizar por tais, que tal começar a fazer mais boas ações? Não será melhor se responsabilizar para as boas consciências que são frutos das nossas boas ações? Não será melhor você ser reconhecido por suas boas ações do que pelas más? A verdade é que, quando erramos e nos responsabilizamos por tais erros, faremos o que precisa ser feito para consertar. Uma boa ação gerará bons frutos no futuro. Então, pare de ter medo do cão que corre atrás de você. Enfrente suas dificuldades e a vida como tem que ser enfrentada. Como resolver meus problemas? Capítulo 12. A Torá nos ensina que, ao chegarmos a este mundo, o Eterno nos dá a oportunidade de escolha entre bem e o mal, tal como está escrito em Deuteronômio. Vês aqui hoje te tem proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronomio 30:15. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronomio 30:19. A história que todos conhecem do famoso primeiro trio, Adão, Eva, a serpente e uma escolha. O resultado foi o meio que o ser humano tem para se aproximar ou voltar ao Eterno. Não é punição, mas o caminho de volta para casa, para nossa origem, nosso princípio. Adão recebeu a punição de trabalhar a terra para ter sustento. Do suor de teu rosto comerás o pão, até que te tornes terra, porque dela foste tomado, portanto és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Eva teve filhos com dor e dependeu do marido, emocionalmente. Multiplicarei grandemente a tua dor, e da tua concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. A serpente aprendeu a andar de barriga e a comer o pó da terra. Então, o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Será que a serpente, que causou todo esse tumulto, terá o melhor fim de todos? Por qual motivo? Por onde quer que vá, de barriga no chão, na terra, comerá o pó. Se é gostoso ou não, é questão de gosto, mas nunca faltará comida, nunca passará fome. Independentemente de onde ande, terá como viver. E o homem, a criação das próprias mãos do Eterno. Eva, a mulher da criação que completa o homem? Porque os dois seres tão elevados, ao cometerem um erro, deveriam sofrer mais do que aquele que os conduziu. Ao analisarmos essas perguntas, entenderemos como lidar com todas as dificuldades da vida, para compreender o que aconteceu nessa história, não muito bem contada ao longo dos tempos. Primeiramente, temos de entender alguns conceitos judaicos, como, por exemplo, o pecado, um termo que não existe em hebraico. O termo correto de tradução é a palavra shetel he, que seria errar o alvo.
Quando você mira no alvo e tenta acertar, mas erra, isso se chama shet-ré. Sendo um erro, temos 2 pontos importantes a observar. Primeiramente, as consequências dos nossos erros, em sequência, o meio para consertá-los. Toda ação, positiva ou negativa, possui uma força contrária. Na física, esse fenômeno é chamado de ação e reação. No Oriente, é chamado de karma ou roda da vida. No mundo ocidental, pelo mal entendido, é chamado pecado ou punição. Quando entendermos a necessidade de tomar a responsabilidade dos nossos atos e ações, por bem ou por mal, deveremos lidar com o que virá até nós. Mas, infelizmente, essa não é a realidade, pois ficamos correndo e negando as consequências dessas ações. Se não as resolvermos, parecerão cada vez maiores, piorarão com o tempo e ficaremos correndo cada vez mais rápido, sem obtermos a solução. Revela Sale. Se você não faz alguma coisa a favor da solução, ninguém resolverá a sua vida. Ninguém aparecerá salvando-o de suas dificuldades. As dificuldades que encontramos na vida são as mesmas em qualquer época, o que muda é a nossa visão sobre elas. Como no exemplo do cachorro que corria latindo, se a pessoa fugir sem olhar para trás não saberá o tamanho nem a extensão do perigo, porém se parar e enfrentar o cachorro, talvez nem seja tão assustador assim. Quando eu era recém-chegado à cidade de São Paulo, andava de ônibus e voltava a pé, à noite, por uma rua principal, que estava sempre vazia pelo horário. Toda noite via um mendigo, que ficava deitado na calçada com 2 cachorros ao seu lado protegendo-o. Sempre que eu passava, os cachorros corriam atrás de mim latindo. Nunca me intimidei. Apenas acelerava mais o passo para me afastar mais rápido. Eu sabia que a intenção dos cachorros não era de me morder, mas de proteger o dono. O tempo foi passando até que uma noite andei pelo mesmo lugar, dizendo a mim mesmo, eu vou estar preparado. Quando ouvi os cachorros começando a latir e correndo em minha direção, parei, virei, com o coração batendo forte, comecei a correr na direção deles, gritando, ah! Um dos cachorros, que era branco, ficou tão confuso que não sabia se ficava parado ou corria. Até que decidiu fugir. O outro o seguiu. Na noite seguinte, os cachorros não fizeram barulho, nem sequer um único ruído pequeno de latido. Quando paramos e olhamos a situação, pensamos com calma e racionalmente, os grandes problemas viram pequenas dificuldades fáceis de resolver. Como respirar fundo diante das dificuldades? No do Jardim do Éden, o Eterno não puniu primeiro Adão e Eva, mas sim a serpente. Para Adão, o Eterno disse que teria de trabalhar pelo seu sustento, teria que se esforçar para consegui-lo, construir uma vida. Para Eva, ele falou que teria de ter filhos com mais dor do que o planejado, que seria dependente do homem e educaria os filhos a lidar com a serpente, má inclinação. Parece que existe punição, porém a verdade é outra. Quando enfrentamos as dificuldades na vida, aproximamo-nos do Eterno. Adão, a alma completa da humanidade, é o erro em nós. Somos parte dessa alma completa, temos meios para consertar tudo isso. Enfrentamos o mundo, trabalhamos, plantamos, colhemos, planejamos, executamos, suamos, sangramos, lutamos contra a má inclinação e nos lembramos de onde viemos e para onde voltaremos. E a serpente, recebeu a bênção de comer o pó da terra? Os sábios explicam que a serpente, ao andar em cima da barriga, não pode nem tem como levantar a cabeça, realmente come pó. Pode ser até que goste, mas nunca terá problema de fome. Para onde quer que vá, terá comida. Então, qual é a sua punição verdadeira? Nunca precisará pedir nada ao Eterno. O Eterno falou para a serpente que comeria o pó, que onde fosse teria sustento, mas não poderia pedir mais nada. Existe algo pior do que isso? 7 dicas para sair do campo das ideias e alcançar seus objetivos. Capítulo 13. Cerca de 90% das pessoas que finalizarão este livro, possivelmente o deixarão de lado e irão para outro, que talvez ofereça uma fórmula mágica para transformar a vida. Na verdade, não existe nenhuma fórmula mágica, além de arregaçar as mangas e entrar em ação. Não podemos nos igualar a essa percentagem de pessoas que sempre diz querer mudar, decide mudar, mas, depois que passa o efeito motivacional, falso, passa também a sua determinação.
Quando você lê muitos livros de motivação, corre o risco de ficar motivado, sem saber o que fazer com toda a informação que recebeu. Chamo isso de burro motivado, e não quero que mais pessoas se sintam assim. Por isso, separei mais 7 dicas que ajudarão a sair da fase da motivação e partir para a ação. Aprenda a seguir adiante, colocar as metas no papel e realizar os objetivos definidos. 1. Defina bem o que você quer. A maioria das pessoas sabe muito bem o que não quer em sua vida, mas não tem a menor ideia do que quer. Com certeza, você sabe o que o faz infeliz, o que o faz sofrer, o que o deixa regredir todos os anos, porém o que realmente quer e precisa, isso poucos sabem. Em vez de falar, não quero ser mais pobre, decida ser próspero. Troque as palavras negativas por positivas, mentalize e verbalize o que quer alcançar. Nunca é tarde, sente-se, pegue uma caneta e papel. Escreva o que quer realizar em 2020, não na forma negativa, e sim de forma positiva. 2. Defina data e prazo para seus objetivos. Um grande mentor me ensinou que a diferença entre um sonho e um objetivo é a data. Enquanto o objetivo não tiver uma data definida, não passa de um desejo do coração. Todavia, ao colocar uma data, o sonho se transforma em meta. Uma observação importante a ser feita: coloque datas e prazos reais, de forma que seja possível trabalhar e agir corretamente com um plano definido para alcançar a sua meta. 3. Crie um plano de ação. Um burro que carrega livros ainda é um burro, independentemente da quantidade ou do assunto sobre o qual tratam essas leituras, porque a função dele é apenas carregar. A diferença entre nós e ele é que podemos aplicar o que aprendemos. Se não aplicarmos o que aprendemos, em que somos diferentes do burro? É necessário criar um plano de ação que defina o que precisa ser feito para alcançar a sua meta. Fieta procura um mentor. No meu livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, friso que ninguém alcança o sucesso sozinho. Além de procurar parcerias e se juntar a quem tem os mesmos objetivos, invista em um mentor que mostrará o caminho para você alcançar suas metas. Um mentor é aquele em quem você se inspira. Eu, por exemplo, tenho vários mentores, um para cada área em que preciso evoluir. Um mentor vale anos de sofrimento e batalhas. Por mais que seja necessário um investimento financeiro, será benéfico para seu sucesso do que simplesmente investir em qualquer outra coisa no seu negócio. 5. Camisa AGIR. Não espere o dia em que tudo ficará 100%, não espere o momento certo, que por sinal nunca chega, não espere alguém o lançar ou lhe dar oportunidade. Camisa Aguirre. Há uma frase conhecida: toda grande jornada começa com um passo. Ou seja, não espere as coisas darem certo, haja e faça com que aconteçam, pois ninguém fará isso por você. Ninguém se importará em dar-lhe uma oportunidade, porque ninguém se importa com seus sonhos mais do que você. O segredo para alcançar seus objetivos é a ação. Comece já. 6. Agredica. No caminho para o sucesso, haverá subidas e descidas, vitórias e fracassos. Aprenda a agradecer por cada momento em que está agindo e seguindo em frente. O agradecimento é a forma de recolher as pedras do caminho, com as quais você fará um castelo um dia. Não estou falando para aprender a agradecer, já que nossas mães nos ensinaram quando éramos crianças: meu filho, agradeça, meu filho, o que se diz quando recebe algo? Então, aplique. Como escrevi no meu livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, a gratidão é a chave que abre todas as portas. 7. Plano ABC. Agora, a 7ª dica. Pelo amor do bom Deus e de tudo que você quer conquistar na sua vida, aplique as dicas que lhe dei, coloque em ação, comece a agir e seguir em frente, agradeça por cada momento e viva a vida que você quer viver e merece ter. Para finalizar, o que significa Plano ABC? Isso é simples: arranque a bunda da cadeira. Um brinde de alegria para você. Capítulo 14. Muitas pessoas me perguntam como se manter alegre, de onde busco a alegria que tenho e de onde consigo manter a minha atitude positiva. Num mundo evoluído, com tanta abundância, avanços tecnológicos e maior riqueza que já existiu, liberdade, certeza de futuro e segurança, ainda nos deparamos com a epidemia de uma doença resultada de um desequilíbrio químico que é, na verdade, causada por um evento emocional negativo e de raiva contra si mesmo, a depressão. Não existe pessoa alegre com depressão e não existe alguém com depressão alegre.
Como falei no meu livro best-seller, O Segredo da Prosperidade Judaica, qualquer manifestação física, fisiológica é mero sintoma e não a doença em si. Portanto, ao tratarmos as fontes que causaram os sintomas, alcançamos a cura verdadeira. Uma das curas mais eficazes que já apliquei com muitas pessoas para a depressão é a alegria. Por isso, quero dar 6 dicas simples e práticas para você ser alegre todo dia. Tudo começa com você. Imagino que você escutou isso muitas vezes: se todo mundo fala, deve ser verdade. Para ser feliz, o primeiro passo tem que ser com você. Precisa primeiro entender que sua felicidade é um estado mental e deve se colocar nele. Drogas, bebidas, comida, sexo, tudo isso oferece um momento de felicidade, porque é finito. Por isso, entenda e assimile que seu estado de felicidade vem de um equilíbrio químico no seu cérebro e que faz seu cérebro produzir serotonina. Você sabia que o mesmo é produzido no seu cérebro quando se recorda de uma lembrança que o fez feliz ou assiste a um vídeo que o faz rir ou mesmo quando sorri sem motivo qualquer? Não acredita? Então, sorria. Sorria agora mesmo, só para perceber como muda seu estado mental. Veja que será difícil parar de sorrir. Use essa dica nos dias difíceis, em que parece que nada dá certo. Camisa Sorer. A resposta está dentro de você, ou melhor, está em seu rosto. Ame a si mesmo. Conhece o versículo bíblico: ame o próximo como a ti mesmo. Então, como você pode amar o próximo como a si mesmo enquanto não ama a si mesmo? A grande pergunta é: por que você não se ama? Muitas pessoas não se amam, por isso procuram uma validação exterior, em forma de drogas, bebidas, agradar aos outros e até fazer coisas vergonhosas achando que isso trará o amor dos outros a elas. Na verdade, o que falta em suas vidas é amor próprio. Buscar no externo o que não encontra em si mesmo é criar vícios infindos e destrutivos. A busca gera raiva, falta de autoaceitação, depressão. A raiva é igual a outras drogas, detona sua vida. Ela surge somente por seu subconsciente não estar de acordo com sua atitude. A sua alma sabe a verdade, mas não tem como expelir a raiva. Ela toma proporções enormes, o que gera a depressão. Portanto, ame-se como se sua vida dependesse disso. Na verdade, sua vida depende disso. Como posso me amar? Como posso fazer isso? Ame incondicionalmente, não precisa de motivos. Se você não se amar, ninguém o amará. Cuide de você. Ame-se independentemente do que fez, faz ou fará. Você brigou com seu cônjuge ou ficou bravo com os filhos? Quanto tempo isso demorou? Anos, meses, semanas, dias ou uns minutos? Seja realista. Você não fica bravo e com raiva de ninguém por tanto tempo como fica com raiva de si mesmo. Não é verdade? Tem alguém mais importante do que você? Não. Se você não está bem, não tem como cuidar dos outros. Então, ame-se. Ninguém merece mais do que você. Não crie expectativas, crie metas. Uma das maiores frustrações que temos na vida é nos desapontarmos com alguma coisa que esperamos que aconteceria e não aconteceu, ou acreditarmos em pessoas que pensamos que se comportariam de uma forma, agiram de outra e sua atitude não nos agradou. Ao longo dos anos, isso acumula uma bagagem emocional negativa que leva à morte emocional, espiritual e, consequentemente, física. Na vida, não podemos esperar que um pé de limão dê laranjas. Você pode rezar, acreditar, mentalizar, fazer cursos de PNL ou de hipnose. Os fatos não vão mudar. Pessoas também não mudam. Se achar que o fato de agradar aos outros fará você se sentir melhor, lê do engano. As pessoas não mudarão porque assim deseja. Por isso, é tão importante criar metas na sua vida e ter metas para seus sonhos. Quando você cria e define metas, tem uma coisa chamada senso de propósito, ou seja, tem um propósito, um motivo para sair da cama, ânimo para acordar e vontade para viver. No meu livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, no capítulo Triângulo da Prosperidade, mostro um triângulo, cuja base é o propósito da vida, ou melhor, mostro que, ao ter um propósito de vida, a vida terá um propósito. Portanto, quando você define metas claras, a depressão não tem espaço para residir na sua mente. Mesmo que escute de um coach, como é importante ter sonhos e seguir seus sonhos, viver sem sonhos é estar dormindo. Os bem-sucedidos trazem seus sonhos para o mundo real, colocam datas, deadline para executar e criam planos de trabalho.
Quem fica sonhando perde a vida, mas quem cria metas e as realiza nem precisa dormir que já estará vivendo seu sonho. Pare de querer agradar a todos. Como falei anteriormente, 90% das pessoas não estão interessadas na sua vida ou estão preocupadas com o que você faz ou pensa. Outros 9% só querem criticar e opinar, já que seu sucesso incomoda os fracassados. O que sobra é 1%, que de alguma forma tem interesse no seu bem. Só que desse 1% ninguém, repito ninguém, quer carregar as chagas para você sofrer menos. Ninguém sofrerá por você. Então, por que espera que alguém seja feliz por você? Não veja isso como crueldade ou amargura, pelo contrário, veja como libertação, saída da Matrix. Não faça coisas pensando que isso agradará a alguém. 99% não estão nem aí para o que você fará, portanto faça o que tem que ser feito. Faça o certo por ser certo. A maioria não quer fazer o certo, quer fazer o que é conveniente e ficar criticando quem faz o certo. Seja aquele que faz o que os outros criticam justamente por ser aquilo que deveria ser feito e não o fazem por acomodação. Sabemos que ao agradar quem não deveria ser levado em consideração só aumentarão os níveis de estresse, nervoso e raiva contra si mesmo, o que leva à depressão. Acredito que sabemos a verdade, o que devemos fazer, o que é o certo, mas não o fazemos por conta da opinião do outro. Por isso, ligue o botão de dane-se e siga adiante, planeje, programe-se e deixe a opinião dos outros de lado, para não acabar com seus sonhos. Os bem-sucedidos, felizes e alegres são desligados das opiniões daqueles acomodados que ficam na arquibancada torcendo. Escolha de qual lado você quer estar. Se a sua alegria, a sua felicidade e o seu futuro são importantes, você sabe qual é a escolha a ser feita. Comece a fazer o bem para os outros. Já ouviu a frase ou falou para si mesmo: eu não aguento mais. O que você não aguenta exatamente? A situação, o tempo, a vida. O que exatamente não dá para mais para aguentar? Você está carregando alguém nas costas pesado demais? Os sábios judaicos ensinam-nos que o ser humano foi criado para ser um canal da divindade para o mundo físico. Só que, quando a pessoa se comporta como utensílio, com o propósito somente de encher os próprios desejos e vontades, sem levar em consideração que é limitada, isso a levará ao estado de depressão ou à morte. Se entende que tudo o que é dado na sua vida é para servir como ferramenta para que consiga beneficiar outras pessoas ao seu redor, vira um canal, um tubo de energia fluindo por meio de você para os outros. Quanto mais faz para os outros, mais será transferido a você. Quando mais faz para o próximo, mais você recebe. É importante que entenda o que escrevi antes, não crie expectativas, nem procure agradar, faça o que tem que ser feito somente porque isso que tem que ser feito. Fazer o bem para o próximo é usar bem seu canal, é servir da melhor forma possível a quem o criou. Quando sente que não aguenta mais, lembre-se de que algo está travado. No tubo. Portanto, solte, faça uma boa ação para alguém, como ligar para sua mãe e falar como você sente saudade, ou até mesmo falar bom dia para uma vizinha. Seja fluxo de luz. Por termos 72% de água no corpo, somos seres aquáticos. E você sabe, água parada é dengue. Água parada, luz parada, uma ação de bondade que está presa e não sai para beneficiar o próximo. Então, mexa-se. Fazer o bem ao próximo é fazer bem a você mesmo. Crutito. Em minhas palestras e quando tenho a chance de falar com pessoas, deixo clara a importância de ser grato. Se quer ser feliz e alegre, entenda que ninguém deve nada. Absolutamente nada. Se seguir a sua vida com essa mentalidade, tudo que recebe ou tem é extra, ou seja, um presente que nem merecia. Quando se é criança, nossas primeiras palavras são papai, mamãe e obrigado. Quando sua mãe falou para você, depois que recebeu alguma coisa, filho, agradeça, ou, filho, o que fala quando recebe alguma coisa. E o meu favorito, filho, se você não vai agradecer, não vai receber mais. Acredito que essa é a maior lição que nós aprendemos na infância. Mesmo que a maioria não tenha entendido ou aplicado na vida. Você não merece nada. Se recebeu, agradeça. Se quer ter mais na vida, mais amor, mais felicidade, mais dinheiro, mais amigos, mais saúde, mais tudo. Agradeça pelo que você já tem. Desejo dias cheios de alegrias, de muita felicidade.